O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. Os nossos convidados de hoje é a Jéssica e o Wagner. Boa noite, Wagner e Jéssica. Como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite, estamos bem. E como que você está, Cristiane? É um prazer a gente estar aqui na TV Cresce. Muito obrigada pela presença de vocês novamente. Vocês já são grandes parceiros nossos, né? Já ministraram algumas palestras para nós e sempre é muito bem-vindo essas informações para os corretores de imóveis. E o tema de hoje vai ser vistoria de imóveis como diferencial para o corretor de imóveis. Só que antes da palestra, tem muita gente que já conhece o trabalho de vocês, mas tem muita gente também que é a primeira vez que acessa as nossas lives, os nossos conteúdos. Então, eu vou ler o currículo de vocês, tá bem? A Jéssica é corretora de imóveis, especialista em vistorias imobiliárias, pós-graduando em gestão financeira e em direito imobiliário. Possui experiência no setor com mais de 350 mil metros quadrados de imóveis vistoriados ao longo de sua carreira. E é sócia fundadora da W Barroso Vistorias. O Wagner, ele atua no mercado imobiliário desde 2014, com experiência como corretor de imóveis e vistoriador especializado. É sócio fundador da W Barroso Vistorias. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos novamente. Vocês já ministraram quantas palestras aqui, mais ou menos? Vocês têm mais ou menos? Já foi umas 3 palestras, acredito eu. Uns 3, 4, né? 3, 4. Mais ou menos. Olha, muito obrigada pela presença de vocês novamente. Sejam bem-vindos. Eu encontro com vocês no final do evento. Tá bom, maravilha. Obrigada. Vamos falar hoje sobre vistoria de imóveis como diferencial do corretor de imóveis, né? Agradecemos ao Cresce São Paulo, agradecemos a toda a equipe e a oportunidade de a gente estar aqui levando essa mensagem, levando esse conteúdo para os corretores de imóveis de todo o Brasil. E nós vamos mostrar para o corretor de imóveis como que ele pode usar a vistoria de imóveis como um diferencial na sua carreira, um diferencial na sua profissão, que vai agregar, né, para o corretor de imóveis esses conhecimentos. Então, a gente vai mostrar como que a vistoria de imóveis, ela pode ajudar o corretor de imóveis a fidelizar mais clientes, conseguir mais clientes, e é esse o nosso objetivo aqui nessa live de hoje. O pessoal às vezes pensam na alocação, tem muito corretor que foge de locação, né? Ele quer ficar só ali na compra e venda porque a locação é muito conflito. E realmente é. E um dos maiores conflitos que tem é a vistoria, tem a ver com a vistoria, porque são as manutenções que surgem durante a locação, são a desocupação. A desocupação é o conflito dos conflitos. E assim, o que a gente propõe aqui explicar para vocês é usar isso, que ninguém quer, né? Vamos dizer assim, como um diferencial. Porque onde tem um imóvel, tem um proprietário que ou está morando naquele imóvel ou quer fazer negócio com aquele imóvel. Então, é uma oportunidade de negócio para cada corretor. E nosso tema aqui sobre vistorias é um tema que é pouco divulgado, é pouco explicado, ainda tem muita coisa errada que o pessoal entende sobre a vistoria e acaba levando isso para o mercado e trazendo mais problemas. Então, a gente vai falar da vistoria como um diferencial, tanto para você saber o que é uma boa vistoria, quais são as implicâncias de você não fazer uma boa vistoria e como você pode também fazer uma boa vistoria, os benefícios que isso vai trazer para a sua carreira como corretor de imóveis, né? Isso, vamos começar aqui então, trazendo os problemas da vistoria mal feita, né? Então, para que vocês consigam se situar, as informações que você obtém sobre vistoria de imóveis vai te ajudar a você evitar esses problemas de uma vistoria mal feita. Então, qual que é um dos problemas que acontece? A falta de detalhes na entrada compromete a vistoria de saída. Porque quando você chega lá na vistoria de saída, você precisa ter as informações da vistoria de entrada para que você possa, então, ver o que está faltando ou não. E muitas das vezes, quando a vistoria ela é mal feita, ela não é colocado os detalhes ali logo na entrada, não é colocado os defeitos, não é tirado fotos o suficiente,
e aí quando chega no final, por não ter essas informações, você acaba não conseguindo cobrar do inquilino. Então, a vistoria de entrada mal feita acaba sendo sentida lá na vistoria de saída, que daí é quando começa a estourar os problemas ali na desocupação que você tem com o cliente. E assim, eu sei que é muito forte essa palavra mal feita, né? A gente fala, poxa, eu tô falando que meu trabalho foi mal feito, mas assim, aqui a gente quer trazer o conhecimento. E quando o locador, principalmente o proprietário e o inquilino também, quando você se depara com uma vistoria ali que tem falhas, ninguém vai passar a mão na sua cabeça, falar com carinho assim, ai, puxa vida, faltou um pouco de detalhe. Não, eles vão falar que, você fez errado, a tua imobiliária não presta, ou não é assim. Quem trabalha com locação sabe como é. Então, a gente fala assim, mal feita, no sentido que falta detalhes, faltam critérios para que a vistoria não abra uma brecha. Porque o que a gente tem que entender é que a vistoria, ela é uma prova. E é aí que começam os problemas. Os corretores imobiliários, não todos, mas muitos, infelizmente, acham que a vistoria é só um PDF, que vai ter fotos e que é mais assim um protocolo, só para dizer que fez, para ele não responder depois, o corretor não fez vistoria. Só que o problema maior do que você não fazer uma vistoria, que é péssimo, né? Você não fazer uma vistoria, mas também é você fazer uma vistoria, mas uma vistoria defeituosa, porque você está produzindo uma prova defeituosa, que em vez de te defender, na verdade vai te trazer mais problemas. A gente tem vários exemplos. A gente mesmo, quando a gente começou, muitas das vezes por falta de conhecimento, fazíamos vistorias que eram muito genéricas. Então você estava lá, tinha a porta, só tinha lá que tem uma porta naquele dormitório, por exemplo. Mas não tinha ali qual era o material, qual era o estado daquela porta, os defeitos. E quando chegava na saída, tava lá, porta. E aí você chegava ali, olhava, não tinha muitas fotos, né? Porque muitos anos atrás a gente não tirava tantas fotos nas vistorias. E aí tava lá, a porta com risco, a porta pegando no piso. E aí ficava aquela dúvida. De praxe, o que geralmente a gente faz? O inquilino estragou. Mas e será que não... E vai que não foi? Vai que fui eu que há 4 anos atrás não fiz direito esse item. E agora eu tô cobrando do locatário. Então, assim, é muito chato, porque a gente pode esquecer, mas o inquilino geralmente não esquece como ele pegou o imóvel. E ele vai lembrar, e aí vai para uma das coisas, ele que fala da imagem negativa, ele vai falar para todo mundo mal da sua imobiliária. E vai dar muito problema, e vai criar aquele conflito, você vai ter um setor ali com seus funcionários, assim, estressados, ou você que faz suas vistorias, estressado, você sabe como é, como tira o sono, vai dormir pensando, vai lembrar daquele conflito. Então, a vistoria de entrada é o principal. A de saída é muito importante, mas os problemas na saída existem porque começou lá na entrada uma vistoria que faltou detalhes. Então, esse ponto é muito importante. Eu vou falar do próximo já. Ali, ó, falha na entrada gera manutenções que surgem durante a locação. Isso também acontece muito. Faz correndo a vistoria de entrada, correndo. Eu tenho que entregar a chave para ontem, eu tenho que fazer correndo, vou fazer. O cliente viu hoje, o imóvel ele já quer alugar hoje, vou correr, vou fazer correndo. E aí passa um monte de coisa. Aí você pensa, qualquer coisa, o locatário contesta. Mas eu vou dar um exemplo de uma vistoria que eu fiz terceirizada, né? Que a gente faz serviço terceirizado para outras imobiliárias. E o vaso estava entupido, o vaso sanitário. Eu fico pensando como que foi feita essa saída, não fui eu que fiz, tá? Então, estou isenta de culpa. E estava entupido o vaso. E aí, o que a gente faz? A gente avisa a imobiliária para que a imobiliária providencie o reparo, ou ao menos ela deixe ciente esse locatário. Aí tá, avisamos lá a imobiliária. O que a imobiliária fez? Não avisou o locatário chegou lá, o vaso estava entupido, mas eu imagino que vai que ele tentou usar, né? E aí não conseguiu dar descarga no vaso, foi lá e deu 1 estrela para a imobiliária no Google. Olha como que já começou a entrada. Isso que a gente viu, que a gente avisou. Agora pensa num cenário que eu fiz correndo e eu nem testei o vaso. Só coloquei lá da minha cabeça, tá funcionando. Na saída tava funcionando, então agora também tá. Pronto. Aí o locatário chega lá, olha isso. Você produziu uma prova dizendo que algo estava funcionando. E aí não tá. Porque eu pego... O Wagner sempre tá aqui junto comigo, a gente cansa de pegar a vistoria que tá escrito, gente, tá escrito. Você dando a sua palavra ali, você documentando que um item tá funcionando. E aí a gente vai lá, contrata um agente para contestar a vistoria, geralmente o locatário, não tá funcionando. Isso é uma mentira, me perdoe, mas a pessoa vê assim, uma mentira, ou vê assim como falta de profissionalismo, que fez de qualquer jeito, não fez a vistoria como deveria. E aí gerou uma manutenção. Por quê? Porque agora o locatário já tá com a chave, ele vai ter que receber um prestador de serviço para arrumar aquele item. O vaso entupido, por exemplo, vai ter que chamar alguém.
para arrumar. E é constrangedor, entendeu? Você ter que arrumar um vaso ali, faz sujeira, toda aquela situação que poderia ter sido evitada de duas formas, identificando na vistoria e já comunicando a imobiliária, se a pessoa faz terceirizada, ou comunicando o locatário, né? Comunicando o proprietário do imóvel, né? Também para fazer o reparo. Isso que é uma coisa simples. Piores coisas são quando você tem uma manutenção estrutural, que você faz vista grossa e aquilo surge na entrada e a locação inteira se arrasta. Uma infiltração, por exemplo, uma porta que eu já peguei de entrada que não está fechando, você vai sair e vai deixar o imóvel aberto. Então, assim, são coisas que têm que ser vistas na entrada ou até antes da entrada e reparadas, porque senão isso vai se arrastar pela locação inteira e você vai ter já uma locação estressada por causa de uma coisa mínima que deveria ter sido feita lá na entrada, né? Isso. E o outro item é o proprietário do imóvel, o locador do imóvel, insatisfeito na forma que recebe o imóvel na desocupação. Porque daí, se a vistoria de entrada ela foi mal feita, aí chega na vistoria de saída, não consegue, tem itens que não consegue estar cobrando do inquilino. E aí a entrada mal feita, a saída mal feita, o imóvel no final ele não fica entregue para o proprietário da forma que estava no início. Passa, assim como passa na vistoria de entrada itens que o vistoriador coloca, na vistoria de saída, a vistoria mal feita de saída também, acaba passando danos que o inquilino fez no imóvel e não é apontado, não é cobrado no inquilino. E isso daí faz com que o imóvel seja entregue para o proprietário com danos, entregando o imóvel para o proprietário diferente, o proprietário fica insatisfeito e aí ele acaba trocando de imobiliária, indo para outra imobiliária, e assim ele vai trocando de imobiliária em imobiliária até achar uma imobiliária que faça a vistoria de entrada com qualidade, a vistoria de saída com qualidade, e o imóvel dele seja entregue como estava no início da locação. Então veja que as falhas que vão sendo cometidas na vistoria, às vezes o contrato está muito bem feito, às vezes a publicidade está muito bem feita, mas se você falhou na vistoria, essa é um dos pontos principais que vai levar você a ter problemas com o proprietário e você perder esse proprietário que podia estar fazendo várias locações com você e fidelizando com a sua imobiliária. Então é importante você cuidar de todos os pontos da locação, inclusive a vistoria. É um ponto que, se você fizer uma vistoria bem feita, você acaba captando, fidelizando esse proprietário. E aí acontece, vai virando um efeito cascata, né? Uma bola de neve ali. Porque aí você tem o proprietário insatisfeito e você tem o locatário. O que a gente quer deixar claro também é que uma vistoria bem feita não vai agradar sempre todas as partes. Porém, por quê? Porque o locador sempre quer receber. Vamos ser honestos, gente. Quem tem imóvel que é alugado, é corretor, sabe que é verdade. Eu falo por mim, pelo Wagner, a gente também tem nossos imóveis ali, então quando a gente quer, a gente se segura, assim, porque o nosso lado humano não, puxa, tem que arrumar tudo. Mas a gente tem que entender que tem o desgaste e tudo mais. Então, às vezes, sim, o locador, ele vai dar uma reclamadinha, o locatário também, mas o que não pode acontecer é eles reclamar com razão. Esse que é a questão. É quando você abre uma brecha. Agora, você fez o seu trabalho bem feito, não tem o que contestar. Então, eles podem até reclamar, porque é normal, dá pra reclamadinha. O ser humano gosta de reclamar, eu reclamo bastante. Mas agora eles vão olhar ali os fatos mesmo, vão olhar a vistoria de entrada e saída e falar, puxa, tudo bem, eu vou reclamar, mas eu não tenho o que falar. Então, essa a questão. Então, a gente não tá prometendo milagre, porque a gente não pode trabalhar na cabeça dos outros, né? Mas a gente tá falando de fazer um trabalho bem feito. Porque quando a vistoria de entrada ela é bem feita, a vistoria de saída é bem feita, eles podem até discordar de algum ponto, mas aí você mostra na vistoria de entrada e você mostra na vistoria de saída, eles veem que é justo você cobrar aquele item, ou você mostrar para o proprietário que é justo você não cobrar daquele item. Que você mostra, não, esse daqui já estava assim lá na vistoria de entrada, tá aqui, ó, na vistoria, tá aqui as fotos, então você consegue usar quando a vistoria ela tem a qualidade. Eles entendendo que é justo, que é correto, tudo bem, se a pessoa não gostar, mas pelo menos ela sabe que foi justo, que foi correto, porque você mostrou para ela na vistoria e não tem como ela contestar, porque estava lá, quando a vistoria ela é bem feita. Então, por isso que é importante ter essa vistoria de qualidade. E assim, quem é corretora imobiliária, trabalha com locação, vai entender o que eu vou falar agora. O locatário, geralmente, ele sempre se sente lesado na saída. Por quê? Porque é ele que vai ter que pagar, geralmente, na saída. Dificilmente o locador vai ter que pagar alguma coisa. É ele que vai ter que consertar, porque é o dever dele entregar o imóvel como ele recebeu. Então, na entrada, o locador entrega como
comprova ali através da vistoria de entrada como ele está entregando para o locatário, e na saída é dever do locatário devolver da mesma forma que ele pegou. Então, obviamente, vai ter custos envolvidos nisso. Então, ele sempre vai ficar chateado, mas não pode ter razão, no sentido de estar errado. Então, por exemplo, a gente tem um caso desse ponto aqui que fala que o locatário se sentiu lesado porque a entrada foi mal feita e a saída é criteriosa. Quem nunca viu um locatário reclamar? E, convenhamos, às vezes você vê que ele tá certo, de que ele fala assim, puxa, na entrada tem lá 5 páginas de vistoria, tem, sei lá, 100 fotos. Na saída tem 1000 fotos e 30 páginas de vistoria. Eu já passei por várias situações assim que a gente pega, inclusive nós tivemos recentemente um processo que nós atuamos como assistente técnico, que era isso. A entrada era bem vaga, o imóvel parecia perfeito, novo, mesmo que a casa tinha mais de 10 anos, 15 anos, sei lá, e não tinha nada de defeito citado na entrada, nada. É impossível um imóvel não ter um item com defeito. Imóvel novo, gente, tem defeito. Imagine uma casa usada, né, de anos. Enfim, a entrada tinha poucas fotos, eram 500 fotos aproximadamente, fotos borradas, de ângulos assim, tudo de longe. E aí, quando foi feita a saída, pasmem, foi feito 2 vistorias de saída pelo locador. Uma delas tinha 3.500 fotos de saída. E eu não lembro quantas páginas tinha a vistoria de saída, né? Mas era muitas. Mas só comparando por fotos. Tinha até vídeo. Então, isso foi uma coisa que a gente bateu, porque isso acontece muito, a discrepância entre uma entrada e a saída. Porque a entrada foi feita errada, né? Fizeram de qualquer jeito, fizeram correndo, faltou detalhes. E aí a saída quer consertar o que tá na entrada. E muitas vezes a gente vê, infelizmente, no nosso mercado, coisas que passam na saída, e aí o proprietário vê, e a imobiliária quer achar alguém para pagar. Desculpa, gente, mas infelizmente tem isso no nosso meio ainda. E aí ela pega o primeiro locatário que quer alugar o imóvel, ela faz uma entrada de qualquer jeito, já pensando lá na saída, qualquer coisa ele paga. Então isso não pode acontecer, porque além do locatário saber, que é uma coisa assim que só da gente pensar como profissionais que nós representamos o mercado imobiliário, nós representamos a imparcialidade, a justiça, como que você vai dormir com paz no seu coração, né, na sua consciência, mas também, o pior não é só isso. E quando o locatário tem como comprovar? É aí que tá o problema. Ali, olha, ele se sentiu lesado, e aí ele consegue comprovar. E aí surgem os processos, surgem os litígios, que eu já vou até falar da segunda aqui, ó, da prova fraca e defeituosa. Aí ele consegue comprovar que a sua vistoria era fraca e defeituosa. Por quê? Porque é uma vistoria que ela não deixa claro como está sendo entregue aquele imóvel. Ela não segue o que está na lei do inquilinato, lá no artigo 22, que fala que o locador é obrigado a fornecer lá uma descrição minuciosa, e que tem que fazer referência aos eventuais defeitos. E a vistoria não tem essa referência aos eventuais defeitos. E se tem, é daquele jeito leve. E aí, na saída, querem arrancar o couro do locatário. E os locatários, eu vou falar para vocês, a gente tem que estudar o nosso cliente. Eles estão cada vez mais, não digo inteligentes, porque não é essa palavra, mas assim, eles estão buscando mais conhecimento. Mais informações, né? Isso, o acesso à informação hoje em dia é abrangente. Então, não é difícil ele descobrir que a tua vistoria tá errada. É capaz de ele achar nossos vídeos ainda por cima, né? Ele vai achar a gente falando. Então, a gente tem que melhorar. Não só porque é ético, porque é correto, mas porque você não quer ter problema e você foi contratado para ser um intermediador. Então, você não pode querer intermediar problemas causando outros problemas, porque isso vai passar para você. Você vai ter que responder por isso, né? E acaba daí afetando o último item ali, a imagem, a reputação da imobiliária no mercado. Porque você faz ali uma vistoria mal feita, fica inquilino insatisfeito, fica proprietário insatisfeito, e um fala pro outro, né? Ou às vezes vai nas redes sociais mesmo e falam ali, desabafam dos problemas que eles tiveram por conta da vistoria. Isso faz com que a imobiliária acaba perdendo, né? Perdendo a imagem, atrapalhando na imagem da imobiliária, e a imobiliária ela acaba perdendo novos clientes, perdendo o que aquele cliente fala para outros, e aí a imobiliária vai ficando com uma reputação negativa no mercado. Isso atrapalha para os negócios, atrapalha para a receita, atrapalha para o faturamento, atrapalha para você conquistar novos proprietários. Então, esses são itens que, se você cuidar com a sua vistoria de imóveis, você vai evitar esses problemas aqui. Então, a vistoria, quando ela é bem cuidada, ela traz também alguns benefícios para vocês, que a gente vai mostrar aqui, os benefícios da vistoria de excelência. Então, a Jéssica começa ali com o primeiro item.
Então aí já fala um pouco do que nós temos falado, que quando a vistoria de entrada ela é bem feita, a de saída também, ela é uma prova real do estado do imóvel. Real, gente, tem que ser real. Não pode ser uma coisa fantasiada, não pode ser o que o proprietário quer que conste na vistoria de entrada. Ah, não, eu pintei o imóvel. Eu nunca esqueço desse caso. A gente pegou um caso assim, eu pintei o imóvel assim, a pintura, pasmem vocês, proprietário falando, é seminova. O que é uma pintura seminova, gente? O que é uma pintura seminova? Ele falou que a pintura era seminova e ele queria que colocasse que era nova. Para começar, que não existe pintura seminova. Mas ainda que existisse, como é que eu ia colocar que é nova, né? Então, assim, a vistoria ela tem que ser o que é. É nua e crua. Por exemplo, eu vou lá e tiro uma foto desse celular aqui. Ó, tá até pretinho ó, os defeitos dele aqui já. O que é esse celular? É um celular com uma capa rosa que tá com marca preta. Ponto. É isso aqui. Não adianta, eu vou descrever isso aqui ainda a foto, ó, comprova que é isso daqui. Vai adiantar eu escrever num papel que o celular tá com a capinha nova? Não tem como. Então, a vistoria tem que retratar o real estado do imóvel, tanto a entrada quanto a saída. Porque a saída também, às vezes, acontece, você tem lá um risquinho na mesa. Aí a pessoa vai lá, ela tira uma foto de um zoom, assim, que vê até os poros da pele da mão do vistoriador que tá do lado. E aí o risco fica desse tamanho. Mas o risco é isso aqui. Então tem que mostrar a realidade. Ó, a mesa tá com um risco ali. Aí tira uma foto de longe e uma fotinho de pertinho para poder demonstrar o tamanho do problema. Então, quando a vistoria ela é feita de forma real, mostrando o real estado, ela é bem feita, é um benefício. Por quê? Porque você vai ver todos os outros benefícios que você vai ter aqui, é por causa desse primeiro aqui. Você não vai ter reclamação, você não vai ter dúvida, você não vai ter brecha. Por quê? Porque você está comprovando realmente como você recebeu. Não tem o que contestar, porque está ali comprovado, entende? Está documentado. O que está registrado de forma bem feita, você vai contestar como? Não vai, né? Você passa a mostrar, né? Quando tem ali Por que a gente coloca ali resolução de conflitos? Porque daí quando tem um conflito, quando tem um inquilino insatisfeito, um proprietário insatisfeito, você vai mostrar a vistoria de entrada, você vai mostrar a vistoria de saída, você vai mostrar o porquê que você está cobrando aquilo. Então isso vai resolvendo os problemas, porque você tem como provar ali mostrando para eles, porque a vistoria foi bem feita, foi feita uma vistoria de excelência, você mostra para eles que realmente aquele item ali está diferente, que aquele item estava de um jeito na entrada e agora está de outro jeito na saída. Você consegue comprovar, por exemplo, quando você coloca lá a manutenção da central de gás. Então você consegue mostrar para a pessoa, olha, aqui na vistoria de entrada, está aqui, ó, tem a data que foi entregue com a revisão da central de gás em dia. Então, como está aqui na vistoria de entrada, eu preciso cobrar de você aqui na vistoria de saída. Então, quando as informações estão ali na vistoria de entrada, você consegue na vistoria de saída estar resolvendo, está mostrando para as pessoas por que você está cobrando aquilo. E aí os conflitos eles vão se resolvendo. Vai evitando você fazer cobranças indevidas, porque você vai olhar a vistoria de entrada, vai olhar a vistoria de saída e você vai cobrar o que realmente deve ser cobrado do inquilino. Então as coisas vão se resolvendo, porque a vistoria ela é feita com qualidade, ela é feita de forma minuciosa, tanto na entrada quanto na saída. E aí quando você mostra para uma pessoa, você mostra ali as fotos, mostra o texto lá de como estava no início, você mostra como que está diferente na saída, as pessoas entendem. Falar, não, realmente é justo isso daqui, porque realmente estava assim e eu acabei danificando aqui na saída. Ou o proprietário vê, não, é justo não cobrar isso, porque está mostrando aqui que já estava assim, aqui na vistoria de entrada. Eles mostraram para a gente, então você vai resolvendo esses problemas, né? Isso, e assim, é simples, gente. Tudo que a gente está falando aqui, em resumo, produza boas provas. A vistoria é uma prova. Então, você produz uma prova inicial bem feita, que vai casar muito bem com a prova final. Não tem segredo, gente. Vistoria de entrada você retrata o real estado do imóvel. Vistoria de saída, você retrata o real estado do imóvel agora na saída, e tem as diferenças ali, né, da entrada com a saída, e você vai apresentar para o locatário, salvo o desgaste natural, toda aquela coisa que a gente já sabe. Então, não tem segredo. Os problemas começam quando uma coisa não é bem feita. Lá no início, a maioria das vezes é na entrada que começa a questão. Então, uma boa vistoria de entrada, uma boa vistoria de saída reduz reclamação. Eu penso assim, você aluga um imóvel. E aí o que acontece? Você tem a primeira experiência que é visitar o imóvel, a imobiliária vai agendar, você já tem a primeira experiência ali como é que é o agendamento da vistoria, da visita.
E eu conheço muitas imobiliárias que têm um atendimento excepcional. Os locatários amam. Os corretores são atenciosos, respondem rápido, mostram o imóvel tem boas fotos, mostra a realidade de como o imóvel está sendo alugado ali, né? Que às vezes tem foto que engana. Mas geralmente as imobiliárias corretas fazem direitinho todo esse processo. O locatário fica deslumbrado. Aí ele vai lá e pega a chave. Na verdade, é ali que a relação dele vai começar agora mesmo. É agora que vai começar. Porque essa parte toda foi comercial. Agora vai ter a parte das tratativas administrativas, da administração da locação. É ali que começa. E qual que é o primeiro documento, muitas das vezes, um dos primeiros que ele vai assinar e que vai começar essas tratativas? É a vistoria. E aí a vistoria tá daquele jeito. E aí o locatário se decepciona. Ele se sente enganado. O locador também, às vezes, recebe uma cópia da vistoria. Eu já peguei um caso de um locador que teve que ir lá refazer a vistoria, porque era uma coisa absurda. Ele teve que fazer a vistoria, que era uma vistoria muito ruim. Então, quando você faz uma boa vistoria, tudo aquele atendimento maravilhoso que você deu no início, todo aquele dinheiro que você gastou em marketing, ele vai ser bem revertido, porque você vai ter um locatário que vai falar, puxa, olha só, ele fez uma boa vistoria. A gente pega várias pessoas que falam, eu confio nessa imobiliária, porque olha aqui, eles colocaram tudo na vistoria. Eles foram honestos e você começa bem uma relação. Então, na saída, o locatário pode até dar uma reclamadinha, mas ele sabe que desde o início você foi correto. Teve uma coesão ao longo da sua trajetória com esse locatário. Então, você reduz as reclamações, assim como o locador. Quando o locador vê uma boa vistoria de entrada, ele fica feliz, porque ele sente que estão valorizando o imóvel dele. E aí você não tem uma reclamação. Pelo contrário, já vai aqui, ó. Você vai fidelizar e captar mais clientes. Nossa, o Wagner, ele que é o mais comercial aqui do que eu, embora eu fale bastante, ele sabe muito bem quantos clientes a gente já ganhou através da vistoria. Sim, quando os proprietários eles veem que a vistoria de entrada foi bem feita, a vistoria de saída foi bem feita, eles acabam mantendo o imóvel, Indicando, né? Isso, eles mantêm o imóvel na administração da locação. Então você vai fidelizando e vai trazendo até outros imóveis que eles têm, que estão em outras imobiliárias que eles estão tendo uma experiência, e vai trazendo para a imobiliária que faz uma vistoria com qualidade. Então, isso acontece. Até inquilinos, né? Às vezes o inquilino tem que pagar uma coisa ou outra, mas ele vê que é justo ali o que ele tem que pagar, e ele acaba também indicando a imobiliária para outros clientes, né? Uhum. Então, isso acontece muito no mercado, acontece também conosco, né? Então, é importante você estar fazendo essa vistoria com qualidade, que você vai estar fidelizando esses proprietários. Isso vai aumentando a receita da imobiliária. Ou você que é corretor de imóveis autônomo, vai aumentando a sua receita, porque você vai mantendo alinhado ali, você vai mantendo o proprietário satisfeito, você vai mantendo o inquilino satisfeito, mostrando ali que todas as tratativas estão sendo feitas de forma correta e de forma justa. E vai evitar prejuízo. De um lado evita prejuízo, de outro lado aumenta a sua receita e o seu faturamento, porque você vai estar fidelizando os proprietários e recebendo até indicações Wagner, dos inquilinos. A gente entende bem o corretor autônomo, né? Porque você começou assim, como corretor autônomo, e a vistoria te ajudou, eu lembro muito bem, né? Então, assim, a gente entende que o corretor autônomo, convenhamos, gente, é aqui, né? É tudo mais apertadinho, assim, porque você não vai gastar 20 mil reais em marketing. O teu marketing, a maioria das vezes, é ali os portais, tudo mais, a rede social, mas é aqui, ó, boca a boca. Então, você precisa ter essa boa reputação, porque você precisa das indicações. Toda imobiliária grande precisa também, mas o corretor, muitas das vezes, precisa fazer o nome dele. E nada melhor que você fazer o seu nome, melhor do que um outdoor, marketing lá no Facebook, é você próprio fazer uma boa vistoria, uma boa locação ali, você ser um bom profissional em todos os seus processos, porque isso vai falar muito mais. Porque o que você faz? Você trabalha com imóveis, então qual que é o melhor tipo de depoimento do que relacionado a isso? Que o que você faz é bem feito. Porque hoje em dia nós temos muito, infelizmente, as pessoas trabalham, né, os profissionais trabalham com locação de imóveis, tem ali a vistoria no seu processo, e eles trabalham com isso, gente. Nós trabalhamos com imóveis, com intermediação imobiliária. E muitas das vezes não é bem feito. Se a gente não faz bem feito o que é a nossa especialidade, o que é o nosso trabalho, como que a gente vai poder crescer nesse mercado? Então, nós temos que mudar a nossa reputação como corretores. Corretor de imóveis é um profissional, assim, necessário. Só quem já, às vezes, está assistindo aí que não é corretor e já fez, às vezes, uma negociação sem corretor, sabe o quanto penou, muitas das vezes, pela falta ali de ter um profissional.
Mas, muitas das vezes, o pessoal tem uma imagem negativa do corretor por causa disso, porque não se faz os processos corretamente. E aí tem prejuízo, porque quando a gente fala de prejuízo, não é só financeiro, é de imagem. Eu acho que é o pior de todos. Eu falei, o corretor autônomo às vezes está ali apertadinho, não pode gastar muito. Aí ele vai lá e perde a boa reputação, porque fez um processo errado, recebe um processo. Um processo, gente, para um corretor autônomo, olha, pesa no bolso, hein? E como pesa? Às vezes é um ano inteiro de comissão, dependendo do tamanho do processo, né? E você fazendo um trabalho com qualidade, você vai fidelizando. E como que você faz uma vistoria ali com qualidade? Você busca informações, você busca conhecimento, como você está fazendo aqui nessa live de hoje. Quem tá aqui tá de parabéns. E vamos dar um exemplo para vocês, para animar os corretores de imóveis Só fala de coisa ruim, animar os corretores de imóveis a fazer essa vistoria com qualidade. Então a gente vai trazer um exemplo, um caso que aconteceu conosco, né? Nós tivemos um inquilino que ele alugou o imóvel conosco, a gente fez a vistoria de entrada, a gente fez a vistoria de saída, teve itens que ele teve que reparar, mas ele viu que era justo ele consertar, ele reparar aqueles itens que foram cobrados. E esse inquilino consertou os danos ali causados, né? E ele depois comprou um imóvel conosco. Às vezes as imobiliárias ficam assim, mas como que o inquilino pode ficar satisfeito? Então, quando a vistoria, todo o processo da locação e a vistoria é bem feita, até o inquilino fica satisfeito com o atendimento. E esse inquilino comprou um imóvel conosco. A gente fez um bom trabalho também nessa parte de atender ele na compra e ele indicou o irmão dele para comprar com a gente e depois de um tempo indicou um amigo dele para comprar conosco. Então é possível você, no caso, fazendo esse trabalho com qualidade, você vai ter vendas, negócios sendo feitos por conta que você fez uma vistoria com qualidade. Isso que é bacana, né? Então você se anima e fala assim, não, eu vou me dedicar, vou estudar para fazer aqui uma vistoria bem feita, porque eu vou ter um retorno também sobre isso. Eu vou ter um retorno ali dos inquilinos, dos proprietários. E isso motiva, né? Anima o corretor de imóveis a estudar e fazer uma vistoria com qualidade. E agora vamos dar dicas aqui, conteúdos para você fazer uma vistoria com excelência. Vamos dar aqui algumas informações que você já vai poder colocar em prática a partir desse conhecimento que você vai receber. Amanhã você vai fazer uma vistoria, você já vai colocar algumas boas práticas aqui no seu dia a dia. Aqui nessas dicas, aqui vocês já vão entender muito bem. Eu não lembro se é de onde que é essa frase, deve ser alguma coisa do direito, eu não lembro. Mas dizem assim, que o que não está escrito, não está dito, porque você não tem uma comprovação, né? Então, aqui, muitas das coisas que a gente vai falar é exatamente isso, porque você só consegue provar. Quando você não tem algo escrito ou algo comprovado, você vai por presunção. Eu presumo que estava assim. E é aí que é o problema, porque você presume isso, o locatário presume outra coisa, o locador presume outra. Então, por exemplo, uma das coisas, você tem que verificar a data de revisão dos itens. Isso é uma coisa muito importante, por quê? Porque não é só para a saída. A vistoria de entrada não vai te blindar só para a saída, ela vai te blindar durante a locação. Por exemplo, você tem que ver ali se o ar-condicionado, o aquecedor a gás, foi feita a revisão. Se está em dia. Por quê? Um item que não está com a revisão em dia, ele pode ter vários problemas durante a locação. E eu gostaria até de falar de uma coisa que eu lembrei agora, nessa parte de data de revisão, validade de certas coisas. Mangueira a gás. Tem muitos apartamentos que ainda usam aquele gás de botijão e tem aquela mangueira amarelinha. Eu canso de pegar mangueira com data de validade vencida. Aquela mangueira, ela tem 5 anos de validade, tá escrito ali que tá vencida. E muitas vezes alugam com aquela mangueira vencida. Pode dar incêndio, gente. E se der um incêndio, o seguro-incêndio não vai cobrir. Não vai cobrir. Por quê? Porque você estava com um componente fora da validade que pode ter causado aquilo ali. Então, quando que você vê essa questão da validade? Muitas vezes na vistoria. Então, você viu ali, você já conserta aquilo ali. Ar-condicionado, aquecedor a gás que não está com a revisão em dia. Aponta e já procura fazer ali a revisão. Comunica o locador, né? Isso, já comunica o locador para o locador providenciar. Procurar já fazer a revisão. Por quê? Porque além de você estar colocando ali a data certinha, entregando tudo ok, para receber tudo ok na saída, você está fazendo uma manutenção, blindando essa locação. Porque um ar-condicionado que não é feita a limpeza, a higienização dos filtros, começa a forçar demais ali os componentes dele, forçar para poder gelar o ambiente, que a poeira atrapalha, e ele vai ter uma vida útil reduzida e muitas vezes vai estragar. E aí vão ver lá o motivo, vai ser um outro motivo lá, o motor estragou, um exemplo, pifou, não sei se tem motor, mas enfim.
Mas, na verdade, se você tivesse feito a limpeza periodicamente, poderia ter evitado aquele problema. E olha o tamanho da bucha que você tem na locação, porque o inquilino alugou com ar-condicionado, ele vai querer o ar-condicionado. Pensa, no Rio de Janeiro, um imóvel sem ar-condicionado. Então, uma coisa que poderia ter sido evitada lá atrás. O aquecedor a gás, mesma coisa. Não é entregue revisado, aí o que o locatário faz? Ele fica 1 ano no imóvel, 2 anos, ele não faz nunca revisão. Aí na saída você quer cobrar dele. Não, mas é que você é responsável pela manutenção. E aí ele te fala, mas você não me entregou com a revisão. E aí como é que você vai falar com a pessoa? O que você vai falar para ele? Né? Se você entrega revisado, você pode cobrar revisado. Isso, não adianta querer se apegar ao contrato. Você pode até estar certo, eu concordo em parte com o que você está falando, mas você entende que você criou lá, volta lá atrás, uma prova frágil, que deveria ter sido corrigido? Aí tem a questão da verificação da higienização, né? E a higienização, né? Então, se você, se é feita uma higienização do sofá, se é feita uma higienização do colchão, da cama, você pode colocar esses itens na vistoria, para que depois você venha cobrar do inquilino essa higienização. Mas, independente se está higienizado ou não, você tem que colocar essa informação na vistoria. Você tem que colocar, não está higienizado. Você tem que colocar, por exemplo, o imóvel está sujo. Então, você tem que colocar na vistoria que o imóvel está sujo. O imóvel está limpo. Então, você tem que colocar na vistoria que o imóvel está limpo. Então, você tem que citar sobre a higienização dos itens. Tem um depurador. Aquele depurador está limpo. Então, você coloca isso na vistoria. Não, o depurador está engordurado. Então, você coloca essa informação na vistoria. Porque a vistoria tem que registrar como o imóvel está. Então, você deve registrar também a higienização dos itens. E começa desde o início. Não adianta colocar lá na entrada, tá limpo aqui o depurador. Aí lá na saída, vamos aqui, ó, vamos abrir aqui as tampinhas, vamos ver como é que tá esse filtro. Aí na entrada tá lá uma foto maravilhosa, só de longe do depurador. Não abriu o depurador por dentro na entrada, não tirou a fotinha, aí na saída quer cobrar. De novo, não tá casando as coisas. O mesmo rigor que você tem na entrada, você tem que ter na saída. Você não pode exceder, né, na saída, sendo que na entrada você fez assim, sabe? Daquele jeito, né? E depurador é uma coisa que o pessoal não olha. Meu Deus, o pessoal não olha, o filtro tá sujo. Churrasqueira também, tá cheio de cinza, o pessoal não olha. E aí na saída quer cobrar do locatário. Então sempre manter o mesmo critério da entrada na saída, né? Isso. Pode falar da quantidade de itens. Quantidade é uma coisa que tem que verificar também. Como acontece isso? Tá lá, fez o teto. Então vamos fazer aqui a vistoria do teto, tem ali o teto de alvenaria, pintura e tal. Luminária. Aí bota lá uma sala com teto rebaixado de gesso, com 1000 spots lá, tudo iluminado. Você chega ali, você leva até um susto com o feixe de luz que tem, de tanta luminária que tem. Aí tá lá bonito na vistoria, luminárias. E tem uma foto metade do teto ainda, pra ajudar. E aí chega... não, lembrei de um caso. Não, esse aqui é melhor, gente, esse é melhor. Ou seja, tinha que ter a quantidade de luminárias. Tinha que ter a quantidade. Eu lembrei de um caso aqui muito interessante que aconteceu do ralo. Um desses processos aí de assistente técnico também, que estavam lá cobrando 17 ralos na saída do locatário. E aí na entrada não citava algumas quantidades de ralo, mas quando você somava tudo, citava 11 ralos. Como que estava cobrando 17? Aí tentaram lá falar, não, mas uma casa teria que ter o cálculo aqui no banheiro, cada banheiro tem um ralo e não sei o quê, só que não citou a quantidade, não citou como que era o ralo, porque você tem aquelas grelhas de plástico, você tem aquelas grelhas abre e fecha, aquelas grelhas clique, né, que você pisa assim, ela abre, esqueci o nome, tem um nome que eu esqueci agora, Poupe, sei lá, esqueci. E aí queriam cobrar dele de inox, um negócio assim, mas não tinha nenhum registro, qual que era o material daquele ralo, qual que era a quantidade, então mais uma vez... O critério da entrada foi bem baixo. Vamos fazer que tem um ralo só põe ralo, não põe quantidade. E na saída, não, tinham 17 ralos, eram de inox, era aquele abre e fecha, marca Tigre, o mais caro. Entende? Não teve o mesmo critério. Então, colocar quantidade. De chave, que o pessoal esquece. Cadeira, mesma coisa. Não, mas se é uma mesa de 4 lugares, vai ter 4 cadeiras. Gente, tem gente que leva a cadeira embora, vai que tem 3 cadeiras. Tem que ter ali a quantidade. E sempre façam assim. Descritivo e fotos. Não fiquem assim se apegando só a foto. Eu vou colocar que só tem cadeiras, porque na foto eu tiro uma foto aqui e aparece as 4 cadeiras. E se dá um problema e some essas fotos? Entende? E na saída, eu faço saída. A gente não fica olhando foto por foto, a gente gosta de olhar o descritivo, que é mais rápido. Se eu ficar olhando foto por foto, uma vistoria que eu faço em 2 horas, eu vou fazer em 4. Eu tenho as fotos ali para auxílio se eu ficar em dúvida em alguma coisa, mas a vistoria não é por foto. Você não fica olhando foto, aqui ó, vamos ver essa foto aqui de 2004, agora deixa eu olhar aqui como é que tá. Não, a gente olha o descritivo e na dúvida olha a foto. Então tem que ter a quantidade, tem que ter o descritivo bem feitinho. Quantas luminárias tem, quantas cadeiras tem,
quantas chaves tem, no que você vê que é pertinente. Por exemplo, você entra ali no quarto, tem armário, você vai fazer armário por armário. Você não precisa colocar um armário, porque você já tá fazendo aquele armário ali, aí vai ter o armário 1, o armário 2, o armário 3. Aí nesses casos não, mas quantidades assim de itens iguais, entende? Que são mais de um, é importante que tenha. E as fotos é diferente, as fotos que você vai fazer a vistoria das fotos que você vai fazer um anúncio. O anúncio você faz aquela foto bonita do imóvel, você mostra ali como é uma arte, né, que você faz para você divulgar. Agora as fotos da vistoria, não, as fotos da vistoria é para você registrar como o imóvel está. Então tem ali um ralo ali que está feio, mas você tem que mostrar que o ralo tá feio, você tem que tirar uma foto desse ralo, você tem que mostrar todos os defeitos do imóvel nas fotos, me mostrar de perto e mostrar de longe também, para a pessoa ter uma noção do tamanho daqueles riscos, daqueles danos que tenham. Então, as fotos na vistoria de imóveis, você tem que registrar o estado real do imóvel. Então, você tem que colocar, por exemplo, às vezes tá lá, tem um guarda-roupa. O guarda-roupa, todas as portas deles fecham completamente. Tá fechando as portas. Então, você tem que fechar essas portas do guarda-roupa e tirar uma foto mostrando que as portas estão fechando. Porque se chegar na vistoria de saída e a porta não está fechando totalmente, você tem uma foto lá na entrada do guarda-roupa fechando as portas totalmente e você vai poder cobrar no inquilino na saída. Então, quando o item está em perfeito estado, você tira uma foto que demonstre que esse item está... Várias fotos, né? Que demonstrem que esse item está em perfeito estado. Então, você tem que... O que tá bom, você tem que tirar foto mostrando que tá bom. O que tem danos, você tem que tirar uma foto mostrando os danos. A cadeira, você tem que tirar foto debaixo da cadeira também, que às vezes o estofado da cadeira tá rasgado. Ou não, tá em bom estado. Mas você tira uma foto debaixo da cadeira para mostrar que o estofado embaixo da cadeira também tá em bom estado. Então, essas fotos vão te ajudar para você comprovar o estado do imóvel. E realizar os testes, né, Jéssica? E só para finalizar, a gente não pode cair de novo na presunção. Então, você, por exemplo, Wagner deu esse exemplo da porta, e você pensa assim, eu já pensei assim, gente, eu até ensinava, para ser bem honesta, mas eu mudei de ideia faz uns tempos aí. Na descritivo tá que as portas tá ali. Se tivesse com defeito, já ia falar no descritivo. Mas aí, de novo, você cai na presunção. Por quê? Porque o historiador pode ter esquecido de colocar ali, pode não ter visto. Então, com a foto, além do descritivo não citar o dano, que se presume, então, que tá ok, mas aí você tem mais a foto, não tem o que falar. Lembra? Não pode dar brecha. Se você não tem uma foto de todas as portas fechando, o locatário pode falar. E assim, você vai falar, não, mas prevalece o descritivo, ele vai pagar e ponto. Mas você vai ter um conflito. Então, eu sempre brinco e falo assim, se você pode evitar a fadiga, pra que correr pra fadiga, né? Vamos evitar, gente. Vamos evitar os conflitos, vamos evitar a fadiga, se a gente vai ter locações menos estressantes, né? E a realização dos testes. Hoje, você tem uma facilidade de poder fazer vídeos nas vistorias. Então, você vai fazer, por exemplo, ali você quer comprovar que um micro-ondas está funcionando, que ele não está fazendo chiado na hora que liga. Coloca 10 segundos ali, faz um videozinho do funcionamento, do aquecimento, pega o teu termômetro, que é uma ferramenta muito boa, você tem um termômetro ali para medir a temperatura, né, dos itens, e mostra ali que está funcionando. Eu quero comprovar que o vaso não estava demorando para descer a água ali, né, eu esqueci o nome da palavra, mas vazão, acho que é vazão que fala. Uma descarga, né, não Isso, tá tendo vazamento. Tá funcionando ok, tá ok. Você faz um videozinho ali, o box correndo, que não tá pegando as roldanas. Depurador. Puxa, depurador só com uma foto você não consegue comprovar funcionamento. Você tem o descritivo e tem a foto, mas para não ter de novo, né, esse problema da presunção, você faz um vídeo dele funcionando nas 3 velocidades, né? Porta. Vamos pegar um exemplo agora que tá funcionando parcialmente uma porta. A porta tá pegando no batente, tá pegando no piso. É importante fazer os vídeos também dos defeitos, né? Aí você vai lá e demonstra. Porque também, gente, a vistoria é pro locatário, mas é pro locador. Às vezes o locador tá anos fora do Brasil, por exemplo, e ele confiou em alguém para fazer a administração da locação. E aí, nesse meio tempo, ele trocou de administradora ou tava direto com ele, e ele nem sabe como que o imóvel tá. Então, você tem que comprovar para ele saber também. Senão, depois ele falar, não tava pegando no batente. E como que você prova isso por foto? Às vezes não dá. Então, é importante ter um videozinho mostrando que tá pegando ali no batente.
Não vou dizer pra você fazer vídeo de tudo, porque senão fica pesada a vistoria, né? Fica mais complicadinho. Mas você pode clicar lá 30 segundos, e aí você faz rapidinho os testes de várias coisas, um tour do cômodo para mostrar como que tá ali, até para na saída você se localizar de forma mais fácil onde fica cada item, porque às vezes o locatário muda o armário de lugar e tal. Aí por vídeo você tem uma noção. Então é importante você fazer todos os testes, que são os testes hidráulicos, né, de vazamento de água, vazão da água, se tá tudo certinho, elétricos da tomada, luminárias, e eletrônicos também, né, dos eletrodomésticos, televisão, geladeira, e manuais, que é esse, por exemplo, da porta, se a porta tá abrindo e fechando corretamente, se a janela tá correndo bem, se o box tá correndo bem, e documentar esses testes, tá? E o próximo? E oportunidades, então, como que você vai poder aplicar esse conhecimento em vistorias? Então, se você é um corretor de imóveis que você realiza suas próprias vistorias, você é uma imobiliária que realiza suas próprias vistorias, então você vai poder aplicar esse conhecimento nas vistorias que você faz. Então, você vai melhorar essa vistoria, você vai focar em fazer uma vistoria com mais qualidade. Então, você é um corretor de imóveis, você é uma imobiliária que faz suas vistorias. Então, se aplica para fazer essas vistorias com mais qualidade. Só quem faz ali para saber a dor que é, né? Então é bom que você já vai saber. A melhor coisa é quando você faz suas próprias vistorias, até para depois, se quiser terceirizar, né? Que é o segundo ponto ali que a gente vai falar, você sabe o que é uma boa vistoria. Porque acontece muito, às vezes, a gente ir lá prestar serviço para uma imobiliária e eles quererem coisas que o vistoriador não faz. Eles querem que eu suba lá num telhado, por exemplo. Eu não vou poder subir no telhado, porque me coloca em risco, mas é porque eles não fazem vistoria. Então eles não sabem até onde o vistoriador pode ir, eles não sabem o que cobrar de um vistoriador. Tem imobiliária que nem imagina que uma casa tem que ter uma caixa de gordura, nem sabe que tem. Então ela nem sabe que tem que abrir a caixa de gordura para ver se está limpa. Então, por quê? Porque não faz vistoria. Então, não digo assim que às vezes você não faz, você não vai ter o conhecimento, mas você tem que estudar o mínimo, pelo menos, do que é uma boa vistoria, para que você possa gerenciar a empresa ali que faz as vistorias terceirizadas, para você poder cobrar deles uma boa vistoria. Se você não tem conhecimento, qualquer coisa tá bom, porque você não sabe o que é bom. Quando a gente não sabe o que é o certo, qualquer coisa é certa. Então, é importante ter esse conhecimento para você poder cobrar, você poder também ajudar, ver ali com o vistoriador, puxa, o que eu posso te ajudar para você fazer melhor? Quais são suas dificuldades? Por que eu falo isso, Wagner? Até para dar um recado. Às vezes a imobiliária não tem muita consciência de como que o imóvel tem que estar para fazer uma vistoria, manda lá o vistoriador fazer a vistoria com o inquilino se mudando, com o imóvel tudo sujo e vai limpar depois, o imóvel sendo pintado, fazendo manutenção, quebrando um teto, um piso. Então, assim, é importante você saber os critérios de uma boa vistoria para que você ajude esse vistoriador a fazer o trabalho dele, porque às vezes você está atrapalhando o trabalho dele. Ele quer fazer o trabalho dele, mas você está atrapalhando, porque você não deixa o imóvel com as manutenções ok, você não deixa o imóvel pronto para ser feita a vistoria. Então, o conhecimento é a chave para que você tenha boas vistorias e você saiba cobrar boas vistorias, né? Isso, e você possa alinhar com esses terceirizados para eles fazerem uma vistoria cada vez melhor, se você terceiriza suas vistorias. E outro ponto também é prestar o serviço de vistorias para o mercado. Então, você pode, com conhecimento de vistorias, com conhecimento de como fazer uma vistoria com qualidade, você pode prestar esse serviço fazendo vistorias para imobiliárias, para proprietários de imóveis, para inquilinos. Então, você pode prestar esse serviço de vistoria de entrada, de vistoria de saída para o mercado também. Então, esses são os 3 pontos que você, com conhecimento, você escolhe como que você vai aplicar. Então, deixamos aqui o nosso site também, o nosso canal no YouTube, para que vocês possam buscar mais conteúdos sobre vistoria de imóveis para locação. Lá no YouTube tem vídeo diário para vocês do nosso dia a dia. Por quê? Porque é importante você saber. Às vezes a pessoa chega no imóvel ali e meu Deus, tá? O que eu faço agora aqui? Como é que eu faço isso aqui? Como é que eu testo isso aqui? Ali sempre vai ter alguma coisa para você aprender. Porque o nosso intuito, gente, é que a gente tem muitos bons corretores de imóveis, mas tem muito corretor que é bom, é uma pessoa boa, é uma pessoa esforçada, empenhada, mas ele não tem o conhecimento. Mas ele quer ter, então estamos aqui, gente, precisa aprender. E vistoria pode transformar não só a sua parte de locação, pode transformar compra e venda. Às vezes você trabalha só com compra e venda, mas você nunca vendeu um imóvel alugado? A gente já vendeu um imóvel alugado uma vez que não tinha vistoria. E a gente sabia que sem a vistoria,
o proprietário ia ter problema, o novo proprietário. Então, olha como o conhecimento de vistoria fez com que a gente desse uma assistência melhor para essa pessoa que estava comprando o imóvel. E a gente explicou, conseguiram chegar num acordo, deu tudo certo. Mas imagine se ela não tivesse ali profissionais que tinham esse conhecimento. E tem muito corretor que não tem. E aí, para ele é normal, o inquilino vai desocupar. O novo proprietário, ele vai mesmo pegar ali o imóvel, ele vai ter que reformar. Aí o inquilino leva tudo embora do imóvel. E aí a pessoa, aquele sonho dela de comprar o imóvel vira um pesadelo. Chega no imóvel, arrancar até os bucal. Então é importante ter o conhecimento de vistoria também na compra e venda, né? Exatamente. Então, agradecemos vocês para a gente ter a oportunidade de estar passando esses conhecimentos para vocês. Aí quem quiser falar mais aí, quiser procurar nós, eu gosto de falar. Então procura o nosso canal no YouTube que a gente... Gente, obrigada pela... Na verdade, foi uma aula de vistoria que vocês deram aqui, né? Ô, Jéssica, deixa eu perguntar uma coisa. Você é advogada, né? Uhum. Não sou advogada. Não, porque eu achei que você fosse... Você é advogado, Wagner? Não, a gente é corretor de imóveis. Eu sou corretor de imóveis também, só que a gente estuda muito, né? A gente acaba estudando muito. Vocês têm realmente um conhecimento bem específico da área de direito imobiliário, mas antes de entrar nessa parte do direito imobiliário, que eu quero esclarecer uma dúvida com vocês, é a questão, uma questão que eu estava observando vocês falarem sobre a importância de se fazer uma vistoria de saída e de entrada perfeita, né? Porque tem que ser perfeita, ou o máximo da perfeição, porque perfeito não dá para a gente fazer, porque nós, seres humanos, não somos perfeitos, mas é uma coisa que ficou muito clara. Se você não fizer um bom trabalho, logicamente, o corretor de imóveis ele vai responder civilmente pelo mau trabalho que ele executou. Né? Vocês sabem disso, mas eu queria uma opinião de vocês, de uma maneira geral. Vocês acham que o corretor de imóveis, ele leva realmente a sério esse trabalho da vistoria ou ele acha que é uma coisa secundária na negociação? Ai, olha, eu acho que ainda a maioria infelizmente, né, leva ali de forma secundária, eu penso ainda, e assim, por isso que a gente bate tanto nisso de ensinar, mas muitas vezes eles veem como de forma secundária, não é por maldade, é porque não tem conhecimento da seriedade que é. E assim, muitas vezes você faz ali uma vistoria mais ou menos e não dá nenhum problema. Porque geralmente o locatário, por exemplo, ele vai ter que pagar lá R$500 de reparo. Aí ele pensa, vou ter que entrar na justiça, processar, não vou deixar quieto. Então morre ali. Então, às vezes o corretor vai levando, só que uma hora acontece de dar um problema muito maior. Ou começa a virar uma bola de neve, vai perdendo cliente. E aí o corretor vê que é sério, só que daí já teve um longo prejuízo, aí vai ter que começar do zero, aprender. Então a gente procura trabalhar na prevenção, né? Para que o conhecimento vai prevenir esse tipo de problema, né? O lado bom disso é que os corretores de imóveis e as imobiliárias que estão fazendo essa vistoria com qualidade, estão fazendo essa vistoria com excelência, estão se destacando no mercado e estão conseguindo ganhar mais espaço no mercado, conquistar uma fatia maior do mercado por conta de ser um diferencial, né? Como é uma porcentagem menor de imobiliárias e corretores que fazem a vistoria com qualidade, então eles acabam saindo na frente da concorrência. E sabe, Cris, outra questão também, a gente está num mercado hoje que as startups, essas grandes empresas estão se destacando muito e elas têm esses tipos de problema. Então, a gente que a gente fala assim, puxa, a gente é um profissional, a gente quer ser um diferencial, a gente tem que também, então, ter esse diferencial, porque se a gente agir igual muitas grandes empresas agem ali na questão de vistoria, a gente só vai ser mais um. Aí a gente entende o cliente, vou ter que pegar um que é ruim por um que é ruim, né? Vai pegar, às vezes, o que é mais divulgado. Então, a gente tem que ser o diferencial. O pessoal tem que ver essa diferença na gente, porque, puxa, a gente é corretor de imóveis, a gente representa uma classe e a gente faz um trabalho para a sociedade, né? Então a gente tem que fazer o melhor. Até para zelar, né? Para zelar com o patrimônio dos clientes, né? Com os imóveis, com o patrimônio dos clientes, com os inquilinos que estão alugando também. Então, quando a vistoria é feita com qualidade, você está respeitando os inquilinos, você está respeitando os proprietários, porque está sendo feito tudo de uma forma justa. Mas eu acho que precisa ainda de mais corretores, mais imobiliárias, levando a sério, dando a sério essa questão da vistoria de imóveis. Eu trabalho, eu sou jornalista do Cresce há muitos anos, tal,
E assim, eu nunca atuei, lógico, eu não tenho Cresce, eu não posso atuar, eu não tenho a inscrição no Cresce, mas eu, logicamente, acompanho muitos e muitos anos o trabalho do corretor de imóveis, e eu sinto realmente que, na verdade, eu acho que a parte de vistoria pode ser considerado um adendo na profissão do corretor de imóveis. Eu acho que um trabalho desse, bem executado, ele pode fazer com que a negociação se torne uma negociação de excelência, né? E que não corra prejuízo para quem está alocando imóvel, né? Para o inquilino, para o dono do imóvel, né? Ou para quem vai comprar o imóvel, né? E o antigo proprietário. Uma coisa bem feita, um trabalho bem feito, acho que também em todas as áreas, mas a gente está falando da vistoria, né? Proporciona assim uma excelência. E eu acredito, vocês sabem, acho que melhor do que eu já fiz até matéria disso. Existem cursos, né? Cursos que orientam os corretores de imóveis a fazer uma vistoria de qualidade, né? E aí eu quero a opinião geral de vocês. O que é a parte mais importante da vistoria? O que o corretor de imóveis não pode errar de jeito nenhum para que a vistoria seja classificada como uma vistoria de excelência? Eu sei que tem muitos pontos que têm que ser verificados, mas acho que deve ter um ponto especial aí, pela experiência de vocês. Eu acho que ele tem o foco em retratar a realidade de como está o imóvel. Se ele tem esse norte, né, de retratar como o imóvel realmente está, e ele colocar isso por escrito e colocar fotos comprovando, ele consegue ter essa vistoria com qualidade. Mas para isso exige que ele busque esse conhecimento, porque você vai chegar no imóvel, você vai ter que detalhar tudo que tem ali no imóvel, você vai precisar saber que é importante colocar a data de revisão dos itens, fazer os testes. Então, tudo isso você busca conhecimento para você conseguir fazer esse retrato da realidade de como está o imóvel. Eu lembro que quando eu comecei a fazer vistoria, não tem praticamente ainda, hoje tem pouca coisa, né, de material para a pessoa aprender e tudo mais, mas na época não tinha nada. E aí eu lembro que eu ia fazer, eu pensava assim, bom, eu tô morando aqui, o que pode dar de problema? E aí eu começava a fazer os testes e retratar aquilo ali. Porque eu pensava, por exemplo, eu vou usar sempre essa cadeira, porque é uma coisa que eu sempre vou usar. Então isso aqui eu tenho que fazer muito bem feito. Porque pode quebrar, pode riscar, porque é algo que está sendo muito usado. Aí eu também pensava, eu tô alugando para uma pessoa que tem criança. Então, o que geralmente criança faz? Risca a parede. Então, eu vou ficar bem esperta com a pintura. Cachorro, tem pet. O que eles fazem? Rói os rodapé e os pés da cadeira. Então, o que eu imaginava, o que mais é dar problema. Mas eu acho que também, Cris, a imparcialidade. Porque a gente pega muito isso ainda do pessoal. O pessoal ainda tem essa mentalidade que, tipo, o proprietário é meu cliente, então eu tenho que agradar ele. E realmente, né, é mais difícil você conseguir um proprietário hoje do que um locatário. Só que se você fizer sendo parcial, depois o proprietário vai querer cobrar exatamente aquilo ali. Então, se você falar, vou colocar que a pintura é nova para agradar o locador, e aí você coloca na vistoria que é nova, mas as fotos denunciam que não é nova, no final ele vai falar, não, você colocou que é nova, agora eu quero nova. E aí o locatário não vai pagar, vai ter prova que não era nova, quem que vai pagar? Né? Então é melhor ser imparcial. Entrar nesse mundo da pessoa que vai morar naquele imóvel ou no mundo da pessoa que é a proprietária desse imóvel. É um trabalho muito delicado, né? Tudo tem que ser visto, tem que ser visto encanamento, pintura, se tem vazamento, se não tem vazamento, o que está quebrado, o que precisa de reforma urgente, o que é da conta da pessoa que vai morar, o que é da conta do proprietário do imóvel, porque às vezes ele fica de entregar o imóvel daquele perfil, daquele panorama, e às vezes ele não cumpre com aquilo. Então o corretor de imóveis tem que falar, olha, você tem que deixar o imóvel desse jeito para a pessoa que vier morar aqui, né? Quando entrar, tá desse jeito, e quando ele sair, vai ter que estar da mesma maneira. Enfim, não é um trabalho nada fácil. E faz parte, né? Faz parte do serviço do corretor de imóveis estar entregando esse. Do corretor de imóveis está entregando a entrada tem que ser bem feita, o contrato bem feito, a saída bem feita. Tudo. Faz parte ele entregar esse serviço com qualidade, né? Porque o inquilino e o proprietário
estão contratando a imobiliária, o corretor de imóveis, para ajudar eles justamente nessas partes, né? É isso aí. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Agradeço muito. Vocês são sempre bem-vindos aqui. Gosto muito da palestra de vocês. E eu espero vocês em novas oportunidades e em novas palestras. Com certeza. Muito obrigada, Cris. Para a gente é um privilégio poder, né, divulgar essas boas práticas da vistoria para a gente poder fazer a diferença nesse mercado, né? Muito obrigado. Agradecemos a você, Cristiane, agradecemos ao Cresce SP e a toda a equipe que está aí auxiliando aí nas Muito obrigada nas a todos vocês dois, né? Obrigada e até uma próxima, gente. Tchau para todos. Até mais. Até, gente. Tchau, tchau.